Vamos lá. É o Carlos Fernando de novo, que ele mandou mais 20 euros aqui pra gente. Ele tá falando aqui o seguinte: acredita-se que 80% de tudo que é encontrado no universo Matéria escura. é formado pela matéria escura. Né? Então a gente já falou um pouco sobre isso. Ele tá falando o seguinte, que agora é um pouco do nosso tema aqui. Será que o espiritismo não pode nos dar essa resposta do que falta na nossa ciência? A gente tá jogando aqui umas coisas meio do além pro nosso querido amigo responder. Tem mais coisa aí? É isso. Cara, eu acho assim, eu não sei, cara. Eu acho que a questão da espiritualidade, ela é diferente da busca científica. Nem melhor, nem pior, só diferente. Tipo, olha que coisa interessante, cara. Durante muito tempo houve-se uma rixa assim, entre ciência e religião e tal, como se fossem duas coisas distintas. Mas eu não acho que são, cara. Tem uma citação do Galileu muito interessante. O Galileu que foi condenado pela Igreja Católica e tal, por conta de um livro dele que era o Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas de Mundo, o Ptolomaico e o Copernicano. Nesse livro o Galileu estava defendendo o modelo copernicano, que era um modelo em que o Sol estava no centro do universo e a Terra se movia em torno dele. O modelo que estava vigente até então na época era o modelo ptolomaico. Era, cara, não, a Terra é o centro de tudo. O Sol gira em torno dela, etc e tal. Quando o Galileu fala, não é a Terra que tem no centro de tudo, é o Sol e a Terra gira em torno dela, a galera foi loucura e tal. O livro dele foi proibido, então esses livros proibidos, ele foi condenado, teve que se retratar. E tem uma frase dele muito interessante, né? Virou coisa do demônio, né? Mas ele fala um negócio que é o seguinte, ele fala, cara, galera, seguinte, e o Galileu era até um cara religioso também, católico. Ele fala assim, a igreja, ela pode saber o caminho dos céus. O que eu quero saber é como os céus caminham. Ou seja, cara, eu tô estudando astronomia. Como que os astros se movem. Eu não tô falando como é que chega ao céu, é com vocês mesmos. Ele era católico e beleza. Eu tô estudando como os céus caminham e não o caminho dos céus. São buscas diferentes, saca? A ciência tá estudando aqui, velho. É como os céus caminham, a astronomia, etc e tal. E não um caminho pro céu. Essa parte da espiritualidade, ela diverge muito da científica. E não quer dizer que uma é melhor nem pior, são só diferentes mesmo. Tem uma história muito interessante, tem até a ver com as coisas que a gente tava falando, a teoria do Einstein e tal, que é o seguinte... O Einstein foi, em 1915, fez a equação dele. Um dos primeiros caras que resolveu, deu uma solução muito robusta para a equação dele, era um padre que chamava Georges Lemaitre. Só que o padre era muito foda em física e tal, porque o trem era muito complicado. Aí ele foi dar uma solução para a equação dele. E a solução da equação do padre, se você fosse voltando no tempo, na história do universo, dava essa ideia do Big Bang, né? Porque qual que é a ideia do Big Bang? É meio que tipo assim, cara, descobriu-se uma época que o universo estava em expansão, pô, se ele tá em expansão sempre, será que ele não começou num ponto lá atrás? E aí o padre achou essa solução e tinha essa interpretação, e aí um ateu, pra criticar o padre, falou, que ideia mais maluca, isso aí não faz sentido nenhum e tal, e aconteceu uma explosão lá atrás, um Big Bang, colocando de um jeito meio pejorativo, saca? Zoando ele. E aí hoje, não sei se vocês... a galera do meio científico talvez saiba, hoje em dia, a ideia do Big Bang já é muito usada pelos ateus para defender a ideia de que não precisa existir um Deus, não precisa existir um Deus, porque se tudo começou lá num ponto, eu volto tudo. Então, cara, olha que parada mais maluca. Quem fez a parada foi um padre, quem resolveu o assunto foi um padre, aí quem colocou o apelido de Big Bang pejorativo foi um ateu, e hoje, na verdade... tem ateus que usam essa ideia para defender a ideia de que não precisa de Deus. Tipo, cara, olha que mistura maluca. O tempo inteiro a galera brigando entre ciência e religião, enquanto as buscas são distintas, cara. O padre devia ter a busca dele do caminho dos céus, era uma coisa que ele encontrava na religião. Outra coisa era o padre estudando a física, como os céus caminham, como que funciona a física e tal. E os caminhos eram muito diferentes, cara, e a galera quer colocar as coisas para brigar e tal. Então, o que eu tenho pra dizer, voltando aqui na pergunta, é só assim... o estudo da ciência, da física, em cima da matéria escura, vai ser totalmente diferente do estudo da religião, da espiritualidade. E um não é melhor que o outro, eles são só distintos, porque são buscas distintas, saca? E as abordagens são completamente diferentes, as visões vão ser completamente diferentes. Pô, fez sentido aqui o que eu falei, velho? Total. E a gente pode perguntar pra você se você tem alguma religião, se você é ateu completo. Tem, cara. Eu digo que eu tento ser cristão, velho. Porque quando você lê a definição de ser cristão, cara, que é ser como Cristo, me parece muita prepotência dizer que eu sou. Então eu diria que eu tento ser, cara. Entendi. Mas eu já fui também... eu tive meus dilemas também com fé e tal. Teve um tempo que eu não tive crença e tal. Mas hoje eu diria que eu tento ser cristão. Legal. Mas é isso, assim, são essas buscas distintas, cara. Mas durante um tempo, na academia, principalmente falando de ciência pura, existe até hoje, assim, muito essa briga, cara, entre ciência e religião, que eu não acho que faz muito sentido. Acho que essa história do Lemaitre e do padre ilustra bem essa parada aí.